Essa alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Natália e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, de que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro das 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 770 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciaram mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo,
Você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, expedito. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. Apocalipse com 22 capítulos e Colossenses com 4 capítulos. Apocalipse capítulo 15 é o primeiro livro de hoje, mas por nós trabalharmos com a numerologia, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Apocalipse capítulo 15, que contém 8 versículos, o cântico de vitória. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira do Senhor Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem. E o número do seu nome estava em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas do Senhor Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo do Senhor Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande maravilha são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro de hoje, Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Que contém 23 versículos, ansiedade de Paulo pelos colossenses,
Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério do Senhor Deus, a saber, Cristo, que estão ocultos a Deus, a saber, Cristo, e que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados. Nessa live da tua igreja virtual, saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome santo do santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 3.
2 Timóteo, capítulo 3, contém 17 versículos. Para o rebanho santo, de número 32, 40, 31 e 39. A perseverança na sã doutrina, mas tu tens seguido perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou, e na verdade todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sentindo enganados. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Jonas com 4 capítulos. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Contém 10 versículos. A oração de Jonas. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o seu santo templo. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 5. Oséias, capítulo 5. Contém 15 versículos. Juízo contra Israel. Ouvi isto, sacerdote, escutai, ó casa de Israel, escutai, ó casa do rei, porque vós pertence a este juízo. Visto que foste um laço para Mispe, rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na carnificina, eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, a Israel não me está oculto. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel, as suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3, 67, 4, perdão, 16, 56, 15 e 55. Vamos ao livro. Tiago com 5 capítulos. Capítulo 1, Tiago, capítulo 1, que contém 27 versículos. Tiago, servo do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, aos 12 tipos de dispersação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo a grande alegria passar de por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança de terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 5. 1 João, capítulo 5.
Para o Rebanho Santos de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. O capítulo 5 contém 21 versículos, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é. Número, tempo, quantidade e matemática. Eu estou lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você onde você estiver. 1 João capítulo 5, que contém 21 versículos. Esta é a confiança que temos nele, que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá ao Senhor Deus que lhe dará vida. Ao que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Glórias ao Senhor Deus. Vamos. Rebanho Santos de número 36 e 35, 36 e 35. Segunda Reis com 25 capítulo. Capítulo 20, Segunda Reis, capítulo 20. Contém 21 versículos. Doença e cura de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração. Eu fiz o que era reto a teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, contém 26 versículos. Caim e Abel. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor, tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 8, 64, 7, 63, 8, 64, 7, 63. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 23, Atos, capítulo 23. Atos, capítulo 23, contém 35 versículos. Paulo é enviado a Cesareia, chamado 2 oficiais, disse-lhe: aprontai para esta noite, às 3 horas, 200 soldados de infantaria, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até Cesareia.
E mandou que providenciasse montaria para que Paulo montasse, para que o levasse com segurança ao governador Félix. E escreveu-lhe uma carta que dizia: Cláudio Lisias, a Félix, excelentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, cheguei eu com a tropa e o livrei ao saber que era romano. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Glórias ao Senhor Deus, vamos ao livro. Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 5, Lamentações, capítulo 5, que contém 22 versículos. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, considera e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou aos estranhos, a nossas casas a estrangeiros, órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas, a nossa água por dinheiro a bebemos, nosso preço vem. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. 3 João com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 41, para o rebanho santos, número 22, 50, 21 e 49. O capítulo 41 do livro de Ezequiel contém 26 versículos. Então me levou ao templo e mediu os umbrais, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura de outro, de que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Então ele entrou no ato interior e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada de 6 côvados e a largura da entrada de 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo e me disse: este é o Santo dos Santos. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. Presbítero, Senhora eleita seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai.
10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 52. Quando nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Jeremias capítulo 52, que contém 34 versículos. A queda de Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, a casa do rei, todas as casas de Jerusalém, incendiou todas as casas importantes, o exército dos caldeus, que estava com o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros que rodeavam Jerusalém, os mais pobres do povo, a parte do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que se haviam passado para o rei da Babilônia, e todos da multidão. Nebuzaradã, comandante da guarda, levou presos dos mais pobres da terra, porém Nebuzaradã, comandante da guarda, deixou ficar alguns para vinheteiros e lavradores. 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 2, Miqueias. Capítulo 2 contém 13 versículos. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade, maquinam o mal. A luz da alva praticam porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e a tomam. Assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, projeta um mal contra esta geração, do qual não tiraste os vossos pescoços. Não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Senhor Deus, a troca como me despoja. Reparte os nossos campos aos rebeldes. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1 contém 17 versículos. O oráculo, a iniquidade de Judá. O oráculo que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a tua violência, e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita.
Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem mais uma mensagem para todos vocês. Mais uma de nossas Muita denúncias. atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm
segmento de fé na Bíblia Sagrada tem que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. João com 21 capítulos. Capítulo 11. Capítulo 11 contém 57 versículos. Não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano profetizou que o Senhor Jesus morreria, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos do Senhor Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Mateus com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18 contém 35 versículos, a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que deveria ser 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrando-se implorava, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. 2,70, 1,69, 2,70, 1,69. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 4, Filipenses capítulo 4. As últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia
E assim que sinto mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com o Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos, pois sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra, que é o que eu peço em nome do Senhor Jesus, e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Hebreus com 13 capítulos e 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8. Que contém 13 versículos. Cristo, o mediador de uma nova aliança. O ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não um homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, que pelo que era necessário que se este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdote que oferece dons segundo a lei. Glórias ao Senhor Deus. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, que contém 24 versículos. Olhe que por ele credes no Senhor Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem no Senhor Deus, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros, de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra do Senhor Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, mentalize o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o 3, Apocalipse capítulo 15. Você que mentalizou e escolheu o número 20, Colossenses capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o 15, 2 Timóteo capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o 9,
O livro é o livro de Jonas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 11. Oséias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 9. Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 13. 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 18. 2 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o 16. Gênesis, capítulo 4. Você que mentalizou o 19. Atos, capítulo 23. Você que mentalizou o 5. Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou o 12. 3 João. Você que mentalizou o 7. Ezequiel, capítulo 41. Você que mentalizou, escolheu o número 2. É o livro de 2 João. Você que mentalizou, escolheu o 1. Jeremias, capítulo 52. Você que mentalizou, escolheu o número 10. Miqueias, capítulo 2. Você que escolheu o 17. Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 18. Perdão. Você que escolheu o 22. João, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 8. O livro é o livro de Mateus, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 14. Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 4. Hebreus, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 21. 1 Pedro, capítulo 1. E eu vou repetir já já os números que foram sorteados para todos vocês, mas antes eu irei ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira. Para receber 200 milhões de reais em dinheiro, primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9, 31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Mais um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada e não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa ou moradia. Quarto, orações. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. E eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês e logo após eu irei repetir os números que foram sorteados. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção!
pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Eu irei repetir os números que foram sorteados. O 3, Apocalipse 15, o 20, Colossenses 2, o 15, 2 Timóteo 3, o 9, Jonas 2, o 11, Oséias 5, o 9... Peraí. O 9, Jonas 2, o 11, Oséias 5, o 6, Tiago, capítulo 1, o 13, 1 João 5, o 18, 2 Reis 20, o 16, Gênesis 4, o 19, Atos 23, o 5, Lamentações 5, o 12, 3 João, o 7, Ezequiel 41, o 2, 2 João, o 1, Jeremias 52, o 10, Miqueias 2, o 17, Abacuque 1, 22, João 11, o 8, Mateus 18, o 14, Filipenses 4, o 4, Hebreus 8, 21, 1 Pedro 1. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma, espírito e sua vida, declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma, espírito e minha vida. Assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente do corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar
uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, escritor, ofertante, em uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para buscar ao Senhor Deus e fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber mais a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto e no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Dinamarca, de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, da França, da Itália, de Moçambique, todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.